Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Muitos chamam de podcast por aí, mas ainda é um quadro sem nome. Sem um nome definitivo. Mas estamos com um convidado ilustre. Hoje é um cara que eu tenho muita curiosidade de saber sobre a história dele. Por que será? Não sei, é porque eu sempre ouvi muito falar desse rapaz, mas eu nunca troquei uma ideia com ele, né? Entendi. Eu não sei se a câmera está fechada só em mim agora, se está aberta. Então, sem suspense, mas para quem está só ouvindo agora no Spotify, no Deezer, no seu carro, no seu smartphone, eu quero pedir a você, por favor, nosso convidado querido, ilustre, que você diga para as pessoas o que você faz, sem dizer qual é diretamente a sua profissão. Igual aquele cara lá, Solon, vai na Lima, Johnny, tem? Ah, maravilha, maravilha, E tem que terminar fazendo um gole. maravilha. Vai. Eu sou o profissional responsável por estabelecer metas neurologicamente corretas para que a pessoa tenha um nível de realização estratosférica e estratosônica. Só não vai na Lima, Johnny. Estamos hoje com ele, Matheus Costa, Master Coach Febracis, um rapaz altamente capacitado em tudo que ele vai dizer daqui para frente. Capacitado, gabaritado. E para quem pergunta desde o primeiro quadro, é o nosso santo. É o rapaz da foto. É o santo de casa, viu? E é o que faz milagre. Depois eu vou falar para vocês por que ele faz milagre. Maravilha, é uma alegria estar aqui com vocês e finalmente agora o pessoal vai saber por que tem um santo aqui, né? É isso aí. Quem é a pessoa por trás desse ícone aqui, dessa imagem que está desde o primeiro episódio desse podcast, que está aqui acompanhando vocês. Mas é uma alegria, o convite. Já tá rodando no Brasil essa foto aí, né? Porque quando ela não tá na mesa, ela tá atrás do convidado, geralmente perto do monitor ali. Então, em todo corte, todo episódio que a gente faz anúncio, sempre você tá lá vazando lá atrás. O importante é ela estar. Maravilha, é uma alegria estar aqui porque a gente começou junto, né? É isso aí. Nós começamos juntos, dividindo uma sala comercial. Era a mesma recepção, era tanto para Like, para Sketch, como para minha empresa de coaching também, começando a carreira aqui em Imperatriz. Essa é uma alegria falar com vocês aqui, que são meus já irmãos de jornada também. Maravilha. Pessoal, para quem tem dúvidas sobre esse rapaz, não é um espelho que tem aqui, viu? Pra quem não sabe, mas o Marcos e o Matheus são gêmeos, beleza? Então, fica aqui esse spoiler. E aí, meu filho? É univitelino? Não, Não é, bivitelino. é bivitelino, né? Conta aí pra galera a tua história, acho que eles querem saber bastante mais de onde é que tu veio, como foi que tu começou, como foi esse teu ponto de virada, né? Que quem já te acompanhava sabe que você já passou pelo serviço público, Sim. cometeu o que muitos diriam que é uma loucura, de abrir mão dessa estabilidade, dessa vida tranquila. Conta pra galera aí um pouco sobre quem é o Matheus e como ele chegou lá. Maravilha. Algumas pessoas aqui de Imperatriz já conheciam um pouco mais da história. Hoje não moro mais aqui em Imperatriz, mas sou nascido e criado aqui. Fiz minha carreira como coach integral sistêmico, agora falando mais diretamente como coach integral sistêmico, como profissional de desenvolvimento humano, desenvolvendo pessoas. Dei palestras em várias empresas, fiz treinamentos, fiz cursos, mas nem sempre foi assim. Eu sou da área do direito, comecei na área do direito, formei em direito, sou ex-servidor público federal, fui concursado na Polícia Federal durante 3 anos e meio, quase 4 anos, e pedi exoneração do cargo público para atuar exclusivamente com isso. Inclusive, o Leilson fez parte desse dia em que eu estava ainda na Polícia Federal, ainda já tinha tomado a decisão, de fato. É uma decisão que foi um tempo amadurecendo essa ideia, pelo menos um ano, eu tive que mudar muito a minha mente. A mente de funcionário é uma, e a mente de empreendedor é outra. Quem é empreendedor hoje sabe, vocês bem sabem, que as mentes são completamente diferentes, a mente de empreendedor. Eu tive que transformar a minha mente para conseguir tomar essa decisão tão importante. E no dia que eu assinei a carta de exoneração, né, que equivale à demissão, né, a demissão, que não tem volta, não foi licença, tem gente que pergunta se foi licença que eu tirei, não, eu pedi de fato exoneração, não tem mais volta. Então, um concurso público foi muito difícil chegar lá, mas que ao mesmo tempo eu já estava decidido que a minha carreira ia mudar a partir de então. Eu venho colhendo frutos, não comecei do nada, né, do nada. Eu tinha um certo background, eu já tinha um certo respaldo, um certo resultado no que eu fazia para começar a construir uma autoridade do zero em outra área. Mas foi aí que tudo começou. Aí eu comecei a atender, pegava a sala emprestada para atender como coach, meus primeiros clientes também, pessoas que queriam trabalhar suas metas, trabalhar objetivos, e assim foi. Bacana. Matheus,
falando um pouquinho sobre a tua introdução nesse mercado, né? Que o mercado hoje, digamos que o mercado, né? Que é a área do servidor público, né? É uma área bem estável, né? Ainda mais um concurso federal, né? Que é algo que praticamente muita gente almeja, um concurso federal. Uau! Aí o cara fala assim, pô, Polícia Federal, eu abri mão de um concurso. Cara, como é que tu chega, né? Assim, a ter uma decisão tão, como é que eu posso falar? Uma decisão muito difícil, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, para você, né, era uma decisão que era uma necessidade que tu sentia de se autorrealizar, né? Que era tu te encontrar na tua profissão, naquilo que você queria fazer como propósito de vida. Como é que foi isso para ti? Com certeza. Eu entrei no concurso público, depois eu fui perceber. Cada pessoa tem a sua jornada, né? Cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa tem a sua jornada de vida, vai ter suas aptidões, aquilo que nasceu para fazer e tudo mais. E eu percebi que aquele lugar ainda não era para mim. Girou a chave, Leils, quando eu estava lendo um livro chamado Fator de Enriquecimento. Hoje o nome dele é Criação de Riqueza, do autor do Paulo Vieira. E lá eu vi um capítulo que fala sobre perícia. Como você ganhar mais com seu mérito, sendo perito naquilo que você faz. Sendo perito, não dependendo de fatores externos. E aquilo me encantou muito. Lá tem uma métrica da perícia, cara, se você tem tantas horas de estudo, tantas horas de prática, a sua remuneração vai você se torna autoridade, reconhecido, e é bíblico também, né? O perito, ele senta com os reis, né? E não diante da plebe e tudo mais. E caraca, isso me encantou. E eu comecei a fazer um plano para eu sair do serviço público, para eu poder ir para a iniciativa privada, para eu trabalhar minha perícia. Cara, como é que eu posso fazer para eu ter meu mérito e me tornar um perito naquilo que eu faço? Se não fosse pelo direito, que a ideia inicial era o direito. Eu ia sair do serviço público para atuar na advocacia, já estava formando como advogado, já tinha feito OAB e tudo mais. Mas para aplicar isso, a leitura de um livro girou a chave que eu precisava para começar a fazer essa transição. E hoje você é perito naquilo que você faz. É por isso que você cobra o que cobra e isso que diferencia vocês no mercado. A perícia. Quantas e quantas horas você já não tem de prática e de estudo naquilo que você faz? Hoje, só de atendimento, já bati as 1000 horas. Só de atendimento líquido, no 1 para 1, impactando aquela vida individualmente, vendo aquelas transformações no 1 para 1, mais de 1000 horas líquidas, fora as horas de estudo. Isso torna perito e isso aumenta o ticket do profissional, isso torna ele cada vez mais requisitado. E eu acredito que para todo mundo que está assistindo é por aí, viu? É por aí. Bacana. Matheus, e conta assim, como é que tu se enxergava quando criança? Porque eu preciso quebrar um pouco esse padrão, né? A gente tá muito... Como é que você começou e como foi a sua luta? Tipo, quando tu era criança, a gente tem sonhos de criança. Eu lembro que eu gostava muito de desmontar as coisas, né? E tentar reconstruir, recriar. E eu não vou dizer que isso estimulou o meu lado criativo, mas eu tinha um desejo de fazer algo diferente. E, de certa forma, eu busco encontrar isso no que eu faço profissionalmente hoje. Aquele mesmo comportamento, como uma criança que queria recriar algo e trazer algo novo, relevante. Sim. Ali só pegando uma lâmpada queimada de um carro, uma vela e uma chave de fenda. Para quem não sabe, o Marcos desmontava as coisas em casa, o Marcos dava trabalho, botava o parafuso, botava pedra, chave, tudo dentro da fita de vídeo de carro, da fita de vídeo de casa, dava um trabalho. Mas esperando trazer algo relevante, não sabia o quê? Não, eu quero fazer um negócio diferente, ia lá e fazia. Olha o que se tornou hoje aí, né? Operador de várias máquinas. Terrível. E tu agora, com esses anos já de coach, tu conseguiu fazer essa relação entre os teus comportamentos de criança, as coisas que tu fazia e tentou encontrar já um ponto de ligação entre isso? Sim, eu lembro que, de alguma forma, mais do que aptidão para desmontar as coisas e tudo mais, eu tinha mais aptidão para a sala de aula, para ensinar as pessoas. Hoje eu treino pessoas, né? Auditórios, já fizemos curso aqui em Imperatriz também para 200 e tantas pessoas, vocês estavam presentes, né, nesse local. Eu já me via assim. Acredito que fosse atuar como coach, de alguma forma eu ia estar em sala de aula, na faculdade, alguma coisa assim, que eu sinto que é a minha paixão. E tenho lembranças na escola, eu lembro de uma cena assim, muito específica, de ter decorado umas piadas num CD de piadas. Eu tinha muita moral com a professora lá, na época, e ela tinha saído de sala, eu fui para frente da sala contar umas piadas que eu tinha decorado, sabe? Então, o meu perfil naturalmente já se manifestava ali, eu já sinto que
Só agora, depois olhar para trás, que a gente consegue perceber, né? Muitas vezes a aptidão tá ali, um perfil tá ali para já fazer aquilo, mas não se percebe, desde criança, muitas vezes. O Marcos já tinha essa aptidão de fazer isso que ele faz hoje, com muita perfeição. O Marcos, para quem não sabe, o Marcos, enquanto ele não terminasse de fazer aquele projeto, ele ficava encasquetado naquilo, pegando tutorial, olhando em fórum, destravando o que tinha que destravar, era coisa complexa, e já tinha essa aptidão de encasquetar com a coisa até dar certo. E até hoje é assim, né, Leils? Entrega aí, teu sócio. Sim, senhor. Sem Teimoso. tirar nem pôr. Teimoso. Sem Teimoso tirar nem encasquetado, desde criança já era assim, já desbloqueava as coisas, já fazia o que ninguém conseguia. Colocava a gente pra jogar CS, né, jogar Counter-Strike, quem é dessa época aí. Cada um nas suas casas, como se estivesse em LAN, todo mundo na mesma LAN house. O Marcos conseguia resolver tudo isso. E até hoje é assim. Terrível. pôr. Como é bom. Eu sinto que a minha aptidão era mais para outra coisa. Era mais para fala, era mais para comunicação e para estar com pessoas mesmo. Rapaz, mas dando aqui um quebra-gelo na parada aqui. Tu falou das piadas que tu contava lá na frente, né? Tu lembra de alguma? Não tinha uma que preste. Não tinha uma que preste. Tem que criar umas atualizadas, senão o cara é cancelado, sabe? Não, mas... pior que o Instagram dele ainda é cheio de piada, só que é só pros melhores amigos, né? Até hoje, se eu fosse deixar meu Instagram só pra resenha, assim, eu achava bom. Gosto muito dessa resenha também. Stand-up, né? Tem a parte mais de levar a sério, as coisas mais profissionais e tal, e tem a parte mais pessoal, né? Que é mais a resenha, Ninguém só é de coisa, ferro. só coisa que não presta. Ninguém é de ferro. Nada que se aproveite, na verdade, né? Nada que se aproveite. Não, mas pra dizer que é besteira, né? Só rindo de besteira, né? Que você falou nada que preste aí também. Nada que se aproveite, assim, de extremamente útil ou extremamente sério, assim, que seja extremamente sério. Mas eu sinto que é por aí. E hoje, o trabalho que é feito, eu sinto que ajuda muito as pessoas. Isso precisa ser dito, assim. O trabalho que é feito de inteligência emocional. Tem pessoas que vão para as igrejas, né? Tem pessoas que vão para as igrejas, que vão para retiros espirituais. Tem retiros aqui em Imperatriz muito importantes, que ajudam muitas pessoas a se encontrarem emocionalmente. E a gente estava criando uma frente... por que eu falo a gente estava criando? Eu vinha construindo essa carreira com o poder da ação, com os treinamentos maiores para empresas, né? Que ia só crescendo cada vez mais. Que, de alguma forma, pegava um público que talvez não fosse para a igreja, né, Leil? Se a gente tinha conversado sobre isso. Sim, sim. Mas também, de alguma forma, trabalha as emoções das pessoas. De alguma forma, impacta aquela vida, a pessoa tem um relacionamento melhor com a sua própria família, um relacionamento melhor... coloca os seus planos em práticas, coloca a sua vida ideal para sair do papel, volta a estudar. Quantas pessoas relataram que voltaram a estudar? Voltaram pessoas que tinham largado os estudos, voltaram a ler algum livro, começaram a dizer eu te amo, nem para os filhos. Para você ter uma noção, teve uma turma de ponderação que nós fizemos aqui em Imperatriz, que foram gestores de uma empresa, né? Os gerentes de uma empresa, eles participaram, e uns caras muito brutos, muito tradicionais e tal. Então, nessa teve um momento em que um deles ligou para a filha no intervalo, para dizer, filha, eu te amo. Ela, pai, o que está acontecendo, pai? Você está onde, pai? Não faça nenhuma besteira, ela achando que ele estava na ponte para se suicidar, porque ele não falava eu te amo para ela, sabe? Não tinha essa... Não tinha essa relação. Então, o coaching, eu quero até desmistificar para muita gente que está assistindo, eventualmente. Muita gente fala a respeito, mas pouca gente realmente sabe. Pouca gente realmente sabe o que acontece fora do Brasil. Nos Estados Unidos já tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em coaching, que é uma onda que está muito maior lá fora. As grandes universidades trabalham coaching, grandes empresas, médias empresas. Lá nos Estados Unidos tem muito mais profissionais por habitante e no Brasil está só começando. As pessoas ainda estão conhecendo o que de fato é, mas é algo que de fato veio para ficar e que ajuda muitas pessoas. Falando sobre esse ponto, cara, eu quero abrir aqui um leque e falar que um negócio que eu vejo que eu tinha, assim, uma visão, né? Depois que eu te conheci, depois que eu conheci o Marcos também, eu procurei beber muito dessa fonte para poder, de fato, entender o que é, né? E tem gente, cara, que tem, assim, uma ideia totalmente deturpada do que é, de fato, o coach, né? Uhum. O próprio Paulo Vieira, eu assisti numa pregação dele na Igreja Lagoinha, cara, eu sou fã daquela ministração. Fantástico, né? Cara, é sensacional. Ele fala muito, tem gente que fala assim, cara, isso aqui é algo que tem na Bíblia. Mas, de fato,
De fato, São princípios, né? são os princípios bíblicos, né? E ele falando, tudo que ele falava no caso das ferramentas que ele procura trabalhar no coach, cara, tem tudo com princípios e bases bíblicas, né? Só que o grande ponto da questão é o quê? É que muitas vezes a pessoa que está com problema, com dificuldade, nem ela sabe como começar. E o coach, ele vem para isso, como uma ferramenta para auxiliar essas pessoas, né, a se encontrarem, né, e trilhar um caminho mais assertivo. E tem gente que fala assim, não, isso é modismo, é uma coisa assim que, cara, procure conhecer para poder julgar. Tudo que é muito novo tem uma resistência inicial. Sim. Tudo que é muito novo. Tudo, absolutamente tudo. Isso da história da humanidade. No Brasil tem muito isso. Aquilo que é novo gera uma resistência nas pessoas, porque elas estão acostumadas ao antigo. Principalmente quando isso afeta um mercado específico. Por tudo. exemplo, vamos falar a Uber. Cara, quando chegou aqui, todo mundo falava, olha, o táxi vai acabar. O táxi, esse negócio de táxi não vai ser uma mina de ouro para você. Tanto é que eu estava em São Paulo, mês passado, conversando com um ex-taxista que agora é motorista de aplicativo. Não pode nem falar só Uber, né? Porque tem várias plataformas. Exatamente. Aí ele falando lá, cara, o meu alvará, quando eu comprei, foi R$160 mil aqui em São Paulo. E hoje, se eu quiser vender, eu não acho 20 mil. Imagina. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele aluga o alvará dele para outra pessoa dirigir o carro e ele vai ganhar dinheiro com o aplicativo. Porque ele consegue ganhar mais na quantidade, entende? Fantástico. E aí, da mesma forma, tu se lembra que a gente foi no Rio de Janeiro, em 2016, a Uber estava começando no Brasil e os motoristas eram hostilizados, pô. Então, assim, Verdade. a gente para entrar no aeroporto, o motorista do aplicativo teve que ficar bem, só tipo até a rampa. Não podia entrar nos portões de embarque, entendeu? Perto dos portões de embarque lá, porque se o taxista visse, o motorista era hostilizado. Mas uma coisa é clara, não dá para parar aquilo que vem como uma inovação e faz diferença na vida das pessoas. Isso. Não dá. Da mesma forma, trazendo para esse mercado, tipo, quem foi que mais reclamou quando chegou o coaching? Primeiro, palestrantes. Segundo, psicólogos, né? E assim por Porque diante. que aí começa a questionar, e a formação da pessoa, não sei o quê, e agora todo mundo é coach e tal. É claro, a gente percebe um uso exagerado do termo coach, né? Porque é uma tradução livre de treinador. Isso, posso até falar a diferença certinho para quem está assistindo. Mas aproveita e já traz primeiro o conceito real do que é o coaching e começa a desmistificar essas questões aí. Que a gente sabe mais do que nós. Com certeza. Com certeza. Vamos lá, olha, hoje eu formo outros profissionais coaching e a gente tem uma seriedade muito grande. Então busque, primeiro, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, busque escolas sérias, instituições sérias. Hoje eu sou treinador da maior instituição de coaching do mundo. Okay? Nós estamos, hoje o Método CIS vai para 40 países diferentes. Temos sede nos Estados Unidos, na África, em Portugal, nós temos em todas as unidades no Brasil. Então, formamos coaches sérios. Isso é um ponto. Ponto 2, tem gente que usa coaching para concurso, por exemplo. Mas não é um coaching, é uma mentoria. A pessoa usou o termo de forma equivocada. Okay? Tem um coach do CrossFit, como da forma tradução de treinador mesmo, de CrossFit. Então, usam para dizer mentor, para dizer o treinador, o profissional de educação física. Mas coaching é uma metodologia. Uma metodologia que, de fato, dá resultado. Que, primeiro, vai identificar onde é que você está hoje. Seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja na sua empresa hoje. Como é que está a sua empresa hoje? Será que você, de fato, sabe como está hoje? E aí, vai primeiro onde é que você está. Depois, onde é que você quer chegar? Qual é a tua meta? Qual é a tua visão de empresa? Qual é a tua visão de empresa? Com quantos funcionários? Com qual faturamento? Com qual lucratividade? Isso para cada área da vida. Onde é que você está hoje na sua saúde? Pesando quanto? Com quantos % de gordura? Onde é que você quer chegar? Então, identifica onde você está, onde você quer chegar, traça um plano de ação. Elimina o que te impede, racional e emocionalmente, para você atingir os seus objetivos. É uma metodologia que funciona, simplesmente funciona. E aí, trazendo mais para a história. Nasceu, as perguntas poderosas que usamos no coaching hoje, nasceu lá em Sócrates. Com a maêutica socrática, a arte de parir ideias. Então, se tem alguém mais filosófico que está assistindo a gente, cara, isso desde Sócrates. Já tem essa metodologia que o coaching utiliza, através de perguntas poderosas para as pessoas. O coaching não dá conselho. Ah, Leison, eu acho que tu deveria fazer isso e isso da tua vida. Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. O coaching não dá conselho. Você aconselha teu líder, teu amigo. É o líder, o amigo. Vizinho. Para dar palpite, já tem gente fazendo isso de graça. Então, o coach não dá conselho, não dá palpite. É leviano da minha parte dizer o que você deveria fazer da sua vida, assim.
ok? Eu simplesmente traio as melhores respostas de você com boas perguntas e aplico as ferramentas. O grande segredo, cara, estão nas ferramentas. São ferramentas de fato poderosas. Por isso que dá tanto resultado. Por isso que dá tanto resultado. O Método CIS, antes da pandemia, todos os meses, 6 mil pessoas no auditório, em algum lugar do Brasil. Todo santo mês, 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. E não é à toa, porque mudou a vida delas, de alguma forma. Então tem que diferenciar o que é coaching, o que não é coaching. Coaching não é mentoria, coaching não é terapia, coaching não é aconselhamento, nem psicoterapia. Não se confunde com essas coisas. Okay? Trabalha metas e objetivos, uma visão de futuro, mais produtividade. Trabalha pessoas que estão bem, que às vezes querem algo melhor, ok? Pessoas que estão querendo algo melhor com os clientes. Pessoas que já têm dinheiro. Trabalho com pessoas que já têm dinheiro, que pagam o meu coaching individual hoje, mas elas não têm a realização. Talvez construíram essa riqueza de bastidor, por exemplo, e assim por diante. Ok? Show. Muito bacana. E ó, o Leis tocou em um ponto bem legal. Para quem não assistiu, assiste lá no YouTube, Crie Riqueza. Paulo Vieira, nesse caso, o Paulo Vieira, criador da metodologia do coach integral sistêmico. Nesse momento ele está pregando numa igreja, tá? Que fique claro, ele não está palestrando. Tem palestras, o poder da ação e tal. Esse é uma pregação, mas para quem é espiritualizado, quem não é, assista que é fantástico. Ela serve para os dois públicos, aquela ministração. E até para quem não é, tipo assim, para quem tem uma ideia totalmente errada, né, com relação ao que é um coach, o que é uma ministração evangélica. Exatamente. Tem todos os princípios ali. Aquilo que você imaginar que você precisa para você ter uma vida financeira bem estabilizada, né, o que você precisa, as ferramentas ele te dá ali. E é assim, uma administração de praticamente 2 horas, mas que você nem vê o tempo passar. Porque cara, é fora do comum. É fora do comum. Cara, vi umas 3 vezes aquela lá. Eu também já vi algumas vezes já ela. Eu queria que tu falasse pra galera, eu tava vendo até um Reels do Paulo, dele falando de uma entrevista que ele deu no Fantástico. Exatamente. Não foi nem um Reels, foi um GTV, né? Foi um vídeo um pouco mais extenso. Ele falando um pouquinho sobre o questionamento da pessoa que estava com ele. Exato. Né, na entrevista. E eu queria que tu falasse um pouquinho quem é o Paulo Vieira e essa metodologia tão disruptiva que ele atua hoje na vida de pessoas, que vem transformando. Fala um pouquinho pra gente. Esse ano saiu uma matéria do Fantástico falando sobre coaching. E o foco principal foi o Paulo Vieira, porque hoje é o maior expoente no Brasil, é o cara que, mesmo diante da pandemia, continuou, a Febracis só cresceu, só se desenvolveu e assim por diante. Trouxe imagens do Método CIS, trouxe os valores do curso, tá lá no site da G-Show, da Globo.com, a matéria completa. Mas trouxe também profissionais mal treinados, trouxe uma matéria um pouco tendenciosa, porque, verdade seja dito, o Fantástico tem um canhão, eles têm o poder de fazer o que eles quiserem, né? Eles têm um poder de editar muito grande e deixar do jeito que eles querem. E trouxeram um profissional lá, dizendo que é um profissional de desenvolvimento humano, é um profissional de neurociência ou algo do tipo. É um pesquisador, um estudioso, digamos assim, que foi refutar, dizendo como é que uma pessoa pode trazer coisas da vida empresarial para a vida pessoal. Como se a vida fosse uma empresa. Um cara totalmente bem arcaico. O Paulo mencionou até os livros que ele tem, são livros muito antigos. O que a neurociência sabia antigamente não é a mesma coisa que se sabe hoje. O que se sabia sobre o cérebro humano não é o que se sabe hoje. A tecnologia está vindo com tudo e tem profissionais ainda que ficam no século passado. Ainda tem muitos profissionais que ficam no século passado. E aí ele foi questionar isso. Como será que está a vida dessa pessoa? Ele até fala, né, no vídeo, que é um cara que falou da prateleira de livros dele, o pensamento arcaico, a postura física do cara, né? Que é uma reação em cadeia com relação àquilo que a mente trabalha, aquilo que o corpo expressa. Com certeza. Né? E pelos frutos vocês conhecerão as árvores, né? Sim. Pelos frutos. Pelos frutos de cada pessoa. Eu estava vendo até também, tinha um teólogo, um cara totalmente estudado em teologia, queimando o David Leonardo. Mas olha para o fruto de um e olha para o fruto do outro. Quem mais tem mais credibilidade para falar alguma coisa? Olha os frutos e a diferença que se faz na vida das pessoas. Uma coisa é um cara extremamente que se julga douto da teologia purista. Eu tenho trocentas pós-graduação e mestrado em teologia. E outro cara que tem um coração de Jesus e tudo mais que impacta vidas. E aí? Né? Simplesmente com seu testemunho. Com seu testemunho, que pode errar e tudo mais. E a mesma coisa assim, quantos profissionais
pelo currículo acadêmico, quantos já nos foi dito também pelas nossas mães, né? Meu filho, estude, tenha um emprego estável que você vai ser feliz, né? Tem aquela, estude que você vai ser feliz, tenha um bom trabalho, um bom emprego que você vai ser feliz. E aí, hoje em dia, na sociedade, sucesso é ter dinheiro e carreira. E quantos profissionais têm dinheiro e carreira que não estão bem realizados? Com doutorado, com pós-doutorado. Nessa turma que eu ministrei agora, de formação em coaching, lá em Teresina, que hoje eu moro em Teresina, fui convidado pela Febracis para ser treinador lá, né? Estava atuando como coach, estava me destacando aos poucos daqui, construindo a carreira aqui. Fui convidado pela unidade de Teresina para ser treinador lá. Ministro os cursos lá, ministro cursos em Natal também, Rio Grande do Norte. E tinha um cara com doutorado, mas com autoestima baixa. Baixa crença de capacidade. Não se vê capaz de realizar. O cara tá fazendo doutorado já. Lá tinha um psiquiatra humildemente buscando um curso de coach para se trabalhar, para se fortalecer, para trazer para os seus pacientes. Olha só que fantástico isso. Ferramenta, cara. Ferramenta Que agrega na vida de qualquer pessoa. Quem bem souber, tem gente que fala assim, o coach é uma profissão, mas o coach, ele pode ser, você empresário pode fazer e pode aplicar dentro da sua própria empresa. O Marcos mesmo. Né? O Marcos, o Dr. Amadeus, né? São pessoas que procuram aplicar o coach. Não são coaches, no caso, né, Marcos? De pessoas de profissão, mas que procuram exercer ferramentas que trazem para dentro do negócio, né, um resultado crescente. Por exemplo, você acha o Marcos um bom palestrante, um bom pregador? Com certeza. É fã, né? Demais. O Marcos fez formação de oradores e palestrantes, aprendeu a fazer perguntas poderosas, e lá ele impacta as vidas. Faz sentido? É porque também o detalhe é o seguinte, cara, não é você ir até um treinamento, um curso, você pegar uma apostila, seguir bem durante os 3 dias e quando chegar em casa você botar aquilo na prateleira e esquecer. Uhum. Não é você ir para vamos trazer para outra realidade, não é você ir para um retiro da igreja, ficar 3 dias lá achando massa, uma transformação e no final, segunda-feira, a vida que segue, entende? É você sair de lá com decisões de transformação. É pegar todas as ferramentas que você tem, que você teve acesso, aquelas da qual você não conhecia, ou por falta de tempo, ou por falta de interesse, ou por omissão, porque não falta tempo, todo mundo tem 24 horas, a questão são as prioridades, e você pegar aquilo e começar a botar em prática, sabe? Inclusive, é até um erro que a gente comete é de não buscar se reciclar. Por exemplo, eu fiz o curso de oradores, foram 3 dias com bastante ferramentas, e hoje eu já caí em vícios que eu cometi antes de fazer o treinamento, sabe? Então, assim, a única coisa que eu não perdi do treinamento foi a postura ao falar em público. Mas as ferramentas, porque se tu quiser, cara, tem um script. 68 ferramentas. Que é só seguir, sabe? Tipo um checklist. A minha apresentação tem que ter conexão com as pessoas, olho no olho. Tem que ter um storytelling, que vai ser em tal momento, entende? Uhum. É só seguir. E qualquer um pode se capacitar e fazer, sabe? E que, inclusive, eu preciso reciclar oradores e palestrantes. Que, olha, isso, tanto para empresários que... Conheci empresários que tinham vários funcionários, mas só conseguia fazer reunião de 10 em 10. Porque não conseguia falar em público para mais gente. Imagina o que é isso. E aí, com a técnica de oratória, quantos já destravaram oratória também? Temos treinamentos de oradores e palestrantes na Febracis. Com ferramentas de coaching, com ferramentas que impactam vidas, que extraem o uau do seu cliente. Olha que fantástico. Seja empresário para sua equipe, seja a pessoa que quer trabalhar como palestra. Tem o curso de business. Quantos empresários, quantos gestores, aqui falando de business, estão ainda no amadorismo? É só o que tem. É só o que tem aqui em Imperatriz, só o que tem em Teresina, é só o que tem no Brasil. Quantos empreendedores? As empresas que não fecham em 2 anos, fecham em 4. Faz sentido para vocês? Sim. Os caras no amadorismo, aventureiros, que não buscam colocar gestão na empresa, não buscam se capacitar. Temos um curso de business intensivo, com as melhores ferramentas da prática, pegando os melhores consultores empresariais. E sem exagero, o Business High Performance da Febracis hoje é o maior treinamento de business, o mais completo ferramental de business que temos no Brasil hoje, cara. Com muitas ferramentas da prática, que na segunda-feira o empresário consegue colocar em prática. Então, ferramentas, o coaching, ele vai abrindo vertentes assim para a pessoa, mesmo quem não quer atuar como coach, para que tenha alta performance, para que tenha as ferramentas certas. Nutricionista. Quantos nutricionistas eu já tive conversando que é a maior dificuldade para fazer seu paciente ali
seu cliente seguir a receita, seguir a dieta. Porque o problema desse cara não é racional mais, faz sentido para vocês também? Não é racional, o cara tem a receita, ele tem a dieta para cumprir, tal. É emocional, precisa de uma estruturação emocional para conseguir cumprir. Tem uma colega nutricionista que ela... Falei, amiga, dá o autorresponsabilidade, o livro, poder dar autorresponsabilidade para os teus pacientes. Quantas pessoas adultos, barbados, 30, 40 anos, agindo feito crianças, porque emocionalmente não são maduras. Precisa trabalhar a autorresponsabilidade, que é um conceito também do coach integral sistêmico. Que significa? Entender que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. O único responsável pelos meus resultados. Entender que eu não mudo nada nem ninguém, sem antes mudar a mim mesmo primeiro. Entender que ninguém muda nada nem ninguém. Eu que tenho que mudar. Eu que tenho que assumir a responsabilidade pela minha dieta. Eu que tenho que assumir a responsabilidade pelo meu resultado do meu corpo, resultado pelo meu casamento. Eu sou o único que pode tomar as ações necessárias. Eu sou o responsável. Entender que não é culpa, é responsabilidade. Se minha vida tá boa, mérito meu. Se tá ruim, mérito meu também. Eu tenho que fazer algo a respeito para mudar. E para quem é mais espiritualizado também, é livre-arbítrio, que Deus nos deu. Onde é que Deus fica nessa história? Livre-arbítrio, amigo. A autorresponsabilidade é isso. Ah, minha dieta deu errado por conta disso, por conta daquilo. Tem que ter autorresponsabilidade. A pessoa que coloca esse conceito em prática na sua vida já tem resultados imediatamente. Entender que não são os outros que têm que mudar. Eu que tenho que mudar, eu que tenho que me desenvolver, eu que tenho que fazer algo a respeito. Eu que tenho que fazer algo a respeito. E o profissional de nutrição, por exemplo, que faz formação em coach, tem um arsenal de ferramentas, como se ele tivesse o cinturão de utilidades ali, para sacar uma ferramenta poderosa e utilizar com seus pacientes e extrair o melhor resultado. Então, vários profissionais buscam fazer formação em coaching hoje por conta disso, para ter um arsenal de ferramentas para trabalhar com seus clientes. Sejam nutricionistas, até nutrólogo também, o cara falando para mim da importância. Cara, ele fez curso da Febracis, um nutrólogo muito renomado lá em Teresina, e ele falando, Matheus, se as pessoas entendessem um pouco mais disso, ele é um assíduo leitor sobre a mente humana, e o cara entendendo tanto que isso é poderoso, as ferramentas. Seja ativação de recursos, né? Seja o que quer que seja, é poderoso para o cérebro humano e para o bem-estar das pessoas. Ok? Top. Uma aula. E, Matheus, inclusive, esse episódio vai sair semana que vem. Enquanto vocês estão assistindo, nós estamos em Teresina. É isso aí. Ah, gostei. Vamos estar fazendo lá o business, né? High performance. Exatamente. E aplicar, né? Aprendendo bastante, com certeza. A Imperatriz fazendo uma arregaça. Com certeza. Então, assim, essa é uma importância, né? De você ter a aplicação de ferramentas, mas você não parar, você ser uma pessoa constante, né? Ser muito ali incisivo em procurar ferramentas que possibilitem o crescimento, né? Tanto seu quanto da sua equipe. Né? Você que é empresário, né? Procura, aliás, tem muito empresário que fala assim, eu tenho um negócio aqui, eu sei como tocar, eu sei como fazer todo tipo de procedimento. Cara, mas a importância de você se reciclar, né? Você ter pelo menos a humildade de ter aquele entendimento de que você precisa buscar ferramentas novas que vai agregar tanto na sua vida, quanto na vida das pessoas que vão estar com você, né? Cara, o negócio, a tua empresa se torna mais fluida. Demais, tem que ter humildade e saber pedir ajuda, cara. É um ponto importante, importantíssimo. Pra muita gente. Dói, né? Eu posso falar com propriedade que dói você pedir ajuda. Muitas vezes quando você não é educado de berço, pedir ajuda, né? Mas a importância de que quando essa ficha cai para você, mas você pedir ajuda para as pessoas certas. E olha só, tem uma visão também. Eu sei que vocês dois têm uma experiência com isso. De começar a construir a visão de onde é que vocês querem chegar e coisas que foram acontecendo já na vida de vocês por conta dessa visão. Leilson agora é pai, né, Leilson? Era um sonho que Leilson já tinha, de ter essa visão. O Marcos também, desde que começou, 2016, fez o primeiro treinamento, tem uma visão ali, as coisas foram acontecendo, né? Isso para todas as pessoas. Eu fiz uma pergunta, eu tive voltando lá na Polícia Federal para falar com os meus colegas de profissão, tive quase 4 anos lá. E eles me perguntaram um pouco mais sobre o que eu faço hoje, né? E aí eu perguntei, cara, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Assim, perguntei só perguntar. Aí ele ficou meio assim e tal. O outro também ficou, cara, também não sei não. Tal. Eles tinham uma leve impressão.
Aí eles perguntaram, Mateus, isso realmente isso é importante? A pessoa saber onde é que ela está daqui a 5 anos? Eu falei, olha, o cérebro humano, ele trabalha menos se eu não tenho uma visão, se eu não tenho metas. Ele trabalha menos, o cérebro desativa funções importantes porque ele tem essa necessidade de estar crescendo. É como uma planta. Se você não está crescendo, você está o quê? Morrendo. Você está morrendo. Então, o cérebro humano precisa ter essa visão, ter a visão de futuro. Como é que vai estar a tua família daqui a 5 anos? Okay? Qual a visão que eu quero estar? Eu quero levar todo mundo para conhecer tal lugar, eu me vejo todo mundo junto, minha esposa, talvez com os filhos, talvez com não sei o que, eu me vejo. Ou então, daqui a 5 anos eu me vejo num palco, falando com as pessoas. Ou daqui a 5 anos eu vejo minha empresa com X funcionários, tudo rodando, com expansão aqui em outra cidade. Eu me vejo daqui a 5 anos, tal. Qual é a tua visão? Isso é importante para todas as pessoas que estão assistindo a gente. E vocês têm experiência com isso, né? Assim, tem coisa acontecendo já, né? Muita coisa acontecendo. E trazendo também com esse ponto que tu está falando, a visão espiritual. Né? Que a gente fala assim, pô, mas como é que eu me vejo? Né? A Bíblia fala que a nossa boca ela tem poder para trazer bênçãos e para trazer maldição. Então, aquilo que eu professo na minha vida, automaticamente eu estou proferindo e profetizando alguma coisa que vai acontecer, para bem ou para mal. Com certeza. Vocês estavam lá, a gente falando sobre o poder das palavras no poder da ação. Sim. É um momento muito forte. Muito. As pessoas trazendo... E aqui, gente, até para quem tá vendo a primeira vez, é diferente. Não é que no coach a gente trabalha, mistura com a espiritualidade da pessoa, ok? Entender que o pilar espiritual é 11 avos. Então, nós temos 11 grandes áreas da vida, seja profissional, saúde, espiritual, servir, conjugal, financeiro e assim por diante. Espiritual é uma das áreas, ok? Não deve ser negligenciada. Sim. Mas aqui também a gente fala pessoa que é cristão, pessoa mais espiritualizado também. São duas frentes. Para ter esse entendimento, né? Exatamente. Os dois têm esse entendimento que as palavras têm poder. As palavras têm poder. Pra ter noção, teve um que, no meio do treinamento... Pessoal, vocês acreditam que palavras têm poder? Todo mundo, sim, todo mundo concorda muito, muito fielmente nisso, né? E eu trouxe alguns exemplos do poder das palavras, de pessoas que disseram e exatamente como elas disseram aconteceu. Aconteceu exatamente do jeito que elas disseram. Teve um que foi, inclusive, no poder da ação, ele levantou a mão. Quem gostaria de compartilhar algo que presenciou, assim, do poder das palavras? Teve um que falou assim, ó, meu pai, gente muito simples. Meu pai, o sonho dele é a gente ter uma casa própria, era ter uma casa própria, dar para a família uma casa própria. Ele tinha isso muito claro, era o sonho de vida dele e tudo mais. E ele chegava a dizer assim, ó, meus filhos, no dia que eu tiver uma casa própria, que eu der uma casa para vocês, eu posso morrer em paz. Eu posso morrer em paz. Ele dizia isso. Constantemente. Foi só eles quitarem a casa deles, ele teve um mal súbito aos 50 e pouquinhos anos. O pai do aluno, o aluno falando do pai dele. Ele faleceu, exatamente como ele havia proferido, né? Proferido nas suas palavras. E assim, e não para por aí, só que tem de exemplo, tem uma história que é bem rápida, não sei se eu posso contar. Pode ficar à vontade. Tem tempo demais. Maravilha. Era um casal, né? Eles decidiram, ela parou de estudar quando eles casaram, e ele foi cuidar para prover a família, e ela parou de estudar. Quando deu um determinado momento, ela voltou a estudar. Ela, amor, eu quero voltar a estudar, porque eu quero fazer uma faculdade, eu quero voltar a estudar de fato, né? E ela se inscreveu na faculdade de arquitetura. E ela ia para a faculdade toda noite e tal, voltando a estudar e tal. E ele começou a ficar inseguro com esse fato dela voltar a estudar. E toda vez que ela saía, ele dizia assim, né? Quando terminar essa faculdade, você vai me deixar, né? Ele dizia desse jeito. No final, no fundo, o que ele esperava disso? Ele dizia que ela amaciasse o ego dele, certo? Mas por insegurança, ele queria isso, né? Ele falava isso. Quando você formar, você vai me deixar, né? Tô até vendo, você vai me deixar. E ele dizia isso toda vez que ela ia para a faculdade, para que ele amaciasse, para que ela voltasse a amaciasse o ego dele, porque ele estava inseguro. A intenção era só essa, ele estava só inseguro. E ela, ô amor. E toda vez. Adivinha o que aconteceu? No semestre de formatura. Eles casaram e tiveram 2 filhos? Não. Só que não. Ela largou ele, cara, com um chato de galocha. Um chato. E ela largou ele no semestre de formatura. Exatamente como estava nas suas palavras. Isso também é muito forte sobre os acontecimentos na nossa vida, sobre as coisas que acontecem que estão
Não sei quem já tem um quadro dos sonhos, né? Quem trabalha com o seu quadro dos sonhos, as coisas acontecem com riqueza de detalhes também. Tanto as palavras que se diz para o bem ou para o mal, abençoando ou amaldiçoando a sua própria vida, mas também aquilo que se visualiza. Aquilo que se visualiza. Não sei se você tem um exemplo aí que pode contar de coisas que vocês visualizaram, que já se viram acontecendo, viram tendo, e essa coisa exatamente aconteceu. A like. A like. Eu lembro, a nossa equipe de 2019 fez o Poder da Ação, né? Eu acho que foi um dos últimos que teve aqui no Aracati, inclusive. Foi o último. Foi o último que foi aberto. Foi, verdade. Que teve um que foi fechado, né, para um grupo da Uhum. empresa, e teve aquele aberto, que a nossa equipe participou. E eu me lembro que quando a gente voltou do Poder da Ação, a gente pediu para fazer um mural, que cada membro da equipe ia colocar um desejo seu, um sonho seu, e a gente colocou também um sonho coletivo, que era de a Like ser em um prédio espelhado. A visão ali. É. Uhum. Colocamos até a logo na fachada Prédio todo toda. Na espelhado. época era aquele outro Isso. local ainda, É, né? ficava lá no centro empresarial, na nossa querida caverninha, né? É. E aí, cara, eu só não vou dizer que aconteceu ainda exatamente igual, porque já foi 90%, né? Mas o 100%, a gente já sabe onde é o endereço, a gente já sabe qual é o prédio, e a gente está só esperando o momento certo Maravilha. para carimbar. Mas para nós, na nossa cabeça, cara, já aconteceu. Só de ter vindo para cá já aconteceu. E eu demorei a cair a ficha, até porque a nossa mudança para cá foi muito repentina, né? A sala foi arrumada para você estava arrumando seu escritório para vir para cá. Aí teve o projeto de Teresina que surgiu já Isso no mesmo, final né? daqui. Foi. E aí a gente veio para cá, pegou tua sala. E aí, já esse ano passado que eu vim cair a ficha. Cara, aquilo que tinha no mural, isso quando a gente já foi jogar fora o mural, as fotinhas e tudo. Aí cara, aconteceu, sabe? Uhum. Mas assim, com riqueza de detalhes, pode ter certeza que é questão de tempo. Pra gente ter um prédio espelhado, Prédio espelhado. do jeito que a gente imaginou. eu lembro só com a que- nossa logo na porta. Eu lembro que quando o Marcos colocou essa foto no mural, que foi um sonho mútuo, né, de muita gente que estava na equipe. Teve o meu, né, que eu tenho no meu mural até hoje, que é de uma sala em L, né, com a mesa, né, e várias pessoas trabalhando, né, que é algo que aqui já acontece, Só faltou só as divisões Só de faltou em só as vidro divisões, e marcenaria, né? né? Basicamente isso. O meu carro, né? Que parecia impossível, mas eu consegui, graças a Deus. O meu filho também. Então, assim, cara, se eu for citar do meu mural que já aconteceu, nós vamos passar o resto da tarde aqui. As coisas acontecem. É, É sala, o Então, carro. acontece até melhor do que o que a gente pede, né? Porque, tipo, comigo aconteceu também do carro, né? Há 1 ano e meio atrás eu botei um carro e pareceu muito melhor, assim, dentro do que eu queria. Do que tava ali, né? Eu tive a oportunidade de pegar o que tava no mural, mas eu preferi algo que era melhor do que eu imaginava, sabe? Então, assim, quando as coisas Fantástico. acontecem além do que você esperava. Demais. Isso é massa demais. Tem uma das imagens que eu tenho lá, né? Que ela é um palestrante, né? E tem uma história e tudo mais. E o detalhe da cadeira, das pessoas que estão assistindo, é dourado e vermelho. Dourado aqui na lateral e vermelho. Encosto vermelho, E o né? encosto vermelho, exatamente. Aí, isso é lá em Brasília, essa foto desse palestrante e tudo mais, lá de Brasília. E eu não tinha perspectiva nenhuma. Quando foi esse ano, eu simplesmente estava lá, simplesmente estava lá. Quando foi esse ano, nós mudamos os locais de treinamento para um auditório num hotel, lá em Teresina. E eu nunca tinha pisado naquele hotel. Quando chegou lá, que foi lá as cadeiras, dourado, com encosto vermelho. Exatamente como está na imagem lá. Assim. Até o detalhe acontece. Até muitas vezes a imagem que... Vocês vão perceber isso, né? Até a imagem que às vezes o cara não dava muita moral, mesmo assim ela acontece também. Aquele visualizava mais, fechava os olhos, se via na cena e tal, e aquele que ele via menos, mesmo assim acontece. Porque acontece, simplesmente acontece. A sala comercial, e para quem está assistindo a gente, não sabe os corres, né? Também, os perrengues. Isso a Globo não mostra, Nós, né? É aquilo que a Globo não mostra. Transição de carreira, amigo. Quando a pessoa está em transição de carreira,
ela tem que se dedicar ainda mais, assim, dedicar em dobro. Ela tem que acreditar muito naquele sonho. E na época que a gente alugou a sala, né? O Leito estava até mostrando a imagem de quando a gente chegou naquela sala comercial, tudo mal feito, tudo estragado, e era se quisesse, né? Era se quisesse, daquela sala ali, pra gente dividir 2 salas comerciais ali, eu para atender como coach, vocês com a Like, com a agência, né? Eu tava pedindo sala emprestado à noite, para atender à noite, depois do expediente, para fazer o movimento isso para meus clientes. Se a pessoa, se o empreendedor, principalmente o empreendedor, se ele não tiver essa visão, amigo, ele padece. Ele, na primeira dificuldade, Em dificuldade, já era. se a gente for levar assim bem ao pé da letra, era o que tu mais tinha. Tipo assim, era um mercado que era pouco explorado na cidade. Quase ninguém, né? Assim. Tinha pessoas com formação que veio antes de você, mas que não estavam Exercendo. desenvolvendo o mercado, né? Trabalhando no mercado. Tu começou com uma sala pequena, um acesso bem complicado, como era aquele prédio de estacionamento, o corredor de lá era todo descascando, se acabando, o elevador toda hora ameaçando dar problema. E o carro de som que passava. A acústica lá terrível, tua sala era com porta de gesso, então ainda entrava um barulho da nossa sala, isso obrigava a gente a ter que falar mais baixo e tal. Fora a questão financeira também, tu já tinha saído da Polícia Federal, né? Eu lembro que teve perrengue. O dinheiro era bem curto, né? Assim, mas tu não desistiu de acreditar. Eu acho que é o que mais falta em quem quer empreender, sabe? Tem gente que fala, não tem tempo. Mas tempo tem, macho, sabe? Tem. Você não tem o ânimo necessário para desenvolver aquilo. Talvez porque você ainda não acredita 100% ou porque você ainda, não sei, caiu a ficha de que é melhor mudar do que permanecer onde você está se reclamando. Tem pouca gente ainda pagando preço. Essa que é a verdade. Tem pouca gente. Tem muita gente querendo já chegar abafando. Pouca gente querendo comer o salzinho. No calor, deixava o carro longe. O local que era localizado, o pessoal que tá conhecendo a história agora, era num fogo empresarial da cidade, perto de um mercadinho muito quente. Na beira do mercadinho. Na beira de um mercadinho. Então, totalmente, assim, ruim de estacionar. Estacionava longe, com essas roupas de atendimento, todo de blazer, passando um calor, que é nessa cidade, é muito quente. Então, todo dia estacionando carro longe. No carro quente ali, e no quente, debaixo do sol, com a pastinha para atender o cliente, para subir dentro de um prédio, de um centro empresarial, que era o que dava, uma sala que era daquele jeito, e mesmo assim fazer acontecer. Não tem desculpa. O empreendedor que de fato tem uma visão, amigo, não tem desculpa. Pague o seu preço, meu amigo. Tem pouca gente ainda pagando preço. Quantos vocês conhecem do mercado aí também? Muita gente. Aventureiros, né? Aventureiros. Pessoas que começam, né, que imaginam uma coisa, mas quando vão para a prática é outra, né? O cara que sai tipo assim, não, vou pedir demissão aqui hoje e eu vou querer exercer isso aqui. O cara não estuda, o cara não se capacita, o cara não procura entender o que o mercado precisa, o que o mercado está exigindo de tal profissional. Tipo assim, 2, 3 meses no máximo, aquele cara tá queimado, entendeu? E é só o que tem. Ou subiu do mercado. Eu lembro, nessa época, eu estava dando os cursos, fazendo palestra. Praticamente toda semana tinha uma palestra, tinha muitas palestras, né? E aí vinha gente que se aproximava, querendo dividir palco. Tem gente que queria, quero também estar ali na frente em evidência. Isso dói falar, mas tinha gente que queria só o palco ali. Só queria... E vai ver hoje, quem que ainda tá? Quem que ainda tá no mercado? Quantos ainda estão pagando preço? Tinha gente que só queria o bem bom, mas não quer se dedicar, não quer passar o perrengue, acreditando na sua visão, acreditando no que é possível. É aquela história, como o próprio Tiringa já dizia, né? Que o sol nasce para todo mundo, mas a sombra é para quem planta, né? Rapaz, sabedoria. É profundo. Mas é claro, pô. É verdade. Então, assim, guardadas as proporções, todo mundo tem oportunidade. Cada um tem a sua história, tem os seus desafios. Esse é o grande detalhe. Agora, tem gente que acha que o maior desafio é o financeiro. Nem sempre cara. Sabe? Às vezes eu sempre falo para todo mundo que pergunta, eu não sou o melhor cara para falar sobre negócios. Eu sei do meu negócio. Mas tem gente que vem pedir opinião e fala, mas isso aqui, o que tu acha? Acho que eu vou precisar de quanto? De dinheiro? Eu falo, cara, dinheiro é o último dos problemas.
Tu já sabe, tu já conhece teu mercado, tu já sabe mais ou menos de onde tu vai buscar fornecedor, sei lá, qual vai ser teu diferencial, sabe? E a pessoa não pensa em nada, cara. E começa a botar objeção e não faz. Mas, se, por exemplo, numa situação hipotética, eu tivesse que dar uma palestra e esse cara estivesse lá, ele com certeza ia criar uma oportunidade, que eu desse uma indicação para ele, que eu apresentasse um empresário, um cliente meu, sabe? Porque é muito mais fácil buscar atalho. Só pedir, me indica aí, não sei o que e tal. Mas fazer o que tem que ser feito, amigo. Plantar com paciência, mantendo a visão. E outra coisa que eu digo pro empreendedor, cara, o que eu digo muito claro? Tenha modelos, tenha referências. Aqui em Imperatriz não tinha uma pessoa que eu modelava, assim, cara, não tinha uma referência que fazia o que eu fazia. Então busque fora. O empreendedor, cara, ele tem que ter uma referência, 1, 2, 3 referências. Eu buscava lá no Centro-Oeste, lá em Brasília, Goiânia, os caras que estavam performando no que eu estava fazendo. Modelava as roupas, modelava comunicação nas redes sociais, comunicação offline, as fotos, os clientes. Eu tenho que modelar, você tem que ter uma referência. Esses caras foram um guia para mim. Como é que eu ia saber como começar? Numa profissão que é tão nova. Então, seja qual o empreendimento, tenha uma referência. O fulano fez e já chegou no resultado que eu quero chegar. Isso é fantástico para tudo que é empreendedor. Tenha modelos. Quem são as suas referências? Quem são os seus modelos? Quem é a pessoa que você olha para... Caraca, fulano chegou lá. Eu quero chegar, quero trilhar esse caminho. E ainda mais hoje, no mundo digital, que eu consigo olhar o Instagram desse cara. Né? Eu consigo acessar o Instagram desse cara e ele é meu modelo, meu mentor, sem ele saber. Todo empreendedor precisa ter essa visão e estar disposto, amigo, a comer um sal, como a gente fala. Comer o salzinho, devagarzinho e fazer acontecer as coisas. E não ser aquele cara imediatista, né? Que o mal dessas pessoas que estão começando agora é justamente elas pensar como no instalar de dedos. Não, vou começar a faturar, vou começar a ter clientes e é um sonho, né? Mas vamos sonhar com o pé no chão. Tive os primeiros clientes pro bono, né? Os primeiros clientes gratuitamente para gerar os primeiros case de sucesso, então tem que ter essa paciência. Leia-os também. Quantos clientes também fazendo... E outra coisa, pedindo menos, pedindo menor valor e tudo mais, o empreendedor vai sabendo se posicionar. Aí volta na perícia que a gente falou. Você sabe a sua perícia. Você sabe quanto que vale uma criação de marca. Vocês sabem quanto vai o site que vocês fazem. A excelência que vocês entregam, a excelência que a Sketch entrega para fazer esse conteúdo audiovisual aqui. Vocês sabem o quanto que vale. E sabe que os barateiros não suprem. Sabe que o barateiro não supre. É um posicionamento também de mercado. Muito importante. Além de ter a visão, pagar o preço, saber exatamente, ter perícia, saber quem você é, o preço que você cobra. São coisas muito, muito importantes para o empreendedor, para uma pessoa que deseja se posicionar. E outra coisa, falavam muito para mim, cobra mais barato. Aqui, a cidade aqui não absorve esse valor, não. Não, vou cobrar. Era 3.600 o valor do processo de coaching. 3.600. Eu vou cobrar o valor, 3.600. Tal. E assim foi. Eu fui aumentando para 4.000, para 5.000, 6.000. Entrei na Febracis. Hoje o coaching individual é R$20.000. E de posicionamento, de acreditar, de aumentar a perícia cada vez mais. E de acreditar, não acreditar em pessoas que às vezes vai mais por aqui, vai mais por ali. E outra coisa muito importante, ter parcerias. Eu tive um cara que fez a logo da minha... Matheus Costa, coach integral sistêmico, que a gente fez em acrílico. Foi o Leilson, a gente sempre foi parceiro. Teve cartão de visita. Também. Cartão de visita. Tem até hoje ali. Tem um monte de cartão de visita aí, as nossas empresas se juntaram. Eu sei que vocês ajudaram demais, a gente sempre fez essa parceria. De caminhar junto, né? De caminhar juntos. Tenha parceiros, cara. Tenha parceiros. Eu precisava, para uma palestra ou outra, pedir uma ajuda ou outra. Nos cursos, a gente sempre estava junto. Quando foi também para comer o pirão, eu chamei vocês. Assim, vou colocar vocês dentro do contrato para vocês fazerem a arte do vídeo, do CMD lá do curso, né? A gente vai compartilhar do pão aqui, eu vou remunerar vocês também aqui. Mesmo tendo, na época, uma empresa maior que também estava... Chegava junto. É meu cliente, né? E era meu cliente. Falei, chega junto que a gente vai comer o pirão junto. Tem que dividir o pão. Não é igual aquela pegadinha do Safadão com Tiro Lipa.
Wesley, você tem que repartir o pão, senão Deus castiga. Macho, faz isso não, Cara, o macho. cara chamou... Eu vi isso aí. Viu isso aí? Chamou pra fazer Réveillon Cantar no iate. por 100 conto. Não, eu vou te dar a remuneração, não. É só um passeiozinho de lanche, 2 horas de lanche. Macho, faz isso não, que Deus castiga. Mas, é isso, parceria, cara. Falando dessa parceria, foi uma parceria que não foi uma parceria que a gente... Tem que falar assim, mas foi uma parceria com uma visão de um montar. Não, foi uma visão de um olhar e acreditar um no outro. Né? Desde o começo, eu lembro como se fosse hoje, no dia que o Marcos me apresentou para o Matheus, eu lembro que a gente foi lá no entroncamento e foi comprar uma peça pro carro do teu pai. Não me lembro. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ficou o Matheus no banco da frente Foi. e eu no banco de trás. Foi, eu lembro. Né? Eu lembro como se fosse hoje. Então, assim, lá a gente trocou as primeiras ideias, depois migramos pro escritório. E, cara, foi o Marcos me vendeu o Matheus de uma forma que eu comprei a ideia do cara. Abracei. Né? Abracei mesmo, por quê? Porque da mesma forma que o cara acreditou no meu trabalho, né? Tem que ter essa reciprocidade de você acreditar no trabalho do outro. E da mesma forma, né? Todo mundo cresce junto, não é à toa que a gente está onde está. É isso mesmo. E a gente se ajudou muito, velho. Se ajudou muito. Até hoje. Né? Até hoje a gente só recebia por fontes diferentes, mas no final, como a gente tinha que dividir as despesas, teve muitas vezes também, eu lembro, assim, hoje eu falo até com muito orgulho, né? Que conto de energia do Matheus, não chegava nem nele o talão. Não. Pegava um valor tão simbólico lá, a gente inventava uma desculpa assim, não, pô, a gente tá usando tua sala também, nós vamos pagar aqui. Mas é porque, para que isso não virasse um empecilho, sabe? Quando você encontra bons parceiros... Honra-os. Cara, os frutos vêm e no final todo mundo vai ter orgulho de chegar lá, sabe? Com certeza, tem época de baixa, amigo. Tem, 2018 a gente plantou muito. Foi. 18 foi o ano da nossa plantação mais forte, né? 2019 a gente já colheu mais. Foi melhor. Não é dizendo que a gente chegou lá, né? Mas em relação a tudo que nós já vivemos nesses anos, cara, é um outro jogo agora, né? É outro patamar. Outro jogo. Tu já tá em outra cidade. Agora a expansão da Sketch pra Teresina também, Justamente. Sim, Ficou um spoiler aí pra galera. Pra quem não sabe, a gente tá quase indo pra lá. Sim, glória a Deus. Viu? Amém, eu A gente- recebo. A gente bota só a mão assim e fala assim, pastor, eu recebo. E é isso. Se Deus abençoar, em breve estaremos aí, lá em Teresina. expandindo a empresa. Uma Numa nova... capital, né? Vamos botar no mural aí, que seja uma Acontece. cidade mais quente do que a Imperatriz. E que seja a primeira de muitas. Né? Primeira de muitas. Primeira de com certeza. muitas. É a visão empresarial, exatamente. O crescimento, a expansão E é aquilo que a gente professa, né? acontece. Por O isso, poder das por palavras. isso não é bom o cara ficar praguejando, né? Pra quê, pô? É igual segunda-feira, rapaz. Um cara me disse assim, moço, o homem que acorda segunda-feira, ele não tem um problema pra resolver, ele não é um homem. Não tem uma conta pra pagar. Rapaz, não, moço, que é isso? Que Igual isso? o cara disse assim, rapaz, segunda-feira, ele disse assim, pai, essa minha semana tá difícil, ó. Eu disse, mas rapaz, bicho, é segunda-feira ainda. Dia mal A começou, semana. Pô, entendeu? Aí imagina como é que vai ser na sexta-feira dele. Sexta, sábado, o cara tá arquejando já. Quase morto. tem que saber Mas é aquela história, né? Igual o mágico da lâmpada, né? Seja feita a sua vontade, minha filha. Quer que você peça bênção, quer que você esteja praguejando, amigo. Acontece mesmo. E é isso, o posicionamento das redes sociais, eu lembro que também, falando da parceria que a gente fez, me ajudou muito também a ter clientes. Né? A gente juntou, a gente pegava as ferramentas que mais funcionavam na época, a gente dividia, compartilhava, né, também, bastante, tanto a Like como a minha empresa, e foi os primeiros clientes pelas mídias sociais. E os cursos também eram anunciados lá, né? Na verdade, a identidade visual toda do Poderação foi a Like que fez. Poderação, como ministrante, eu já tinha uma arte previamente pronta ali para fazer, mas eu cheguei em vocês e falei isso, não, nós vamos fazer do zero. Foi assim? Foi. Nós fizemos a arte do Poderação Exatamente. do zero, vamos fazer... Por isso que esse homem tá quase sem cabelo, parece essas invenções aí, ó. Já tava pronta a arte, né? Já Cara, tinha uma coisa prévia. Mas, tô falando isso aí, antigamente era mais um tique, né, mano? Cara, não, nada, tudo, bicho. Não aceitava nada pronto. Nada. Não é dizendo que hoje eu aceito, mas eu procuro delegar para pessoas que venham somar com o meu trabalho, né? Porque eu acredito muito nisso. Essa questão que tu falou do atendimento personalizado agrega valor,
entendeu? Uhum. E automaticamente te traz perícia, né? É. Você tem uma entrega diferente daquilo que o mercado te propõe. Por mais que eu tenha ali um material todo pré-pronto, mas vou atuar ali numa região específica, por exemplo, eu vou fazer o Poderação onde é que é? É Imperatriz. Então, para quem é? Quem vai fazer o Poderação? É o Matheus, não é o Paulo, né? Então, essa era um pouco da visão que eu Sim. tinha para o Matheus, né? Dele fazer um negócio diferente para as pessoas e mostrar, né, que o resultado, ter uma comunicação de fato efetiva para o negócio. Então, a Certeza. gente sempre procurou muito ter essa questão de exclusividade em todos os materiais do Matheus. Quando foi o primeiro Poderação, foi uma identidade. A gente fez um barulho aqui na cidade, colocamos inserção Plotamos em carro. em também, carro, TV. teve outdoor, teve TV, demos entrevistas, algumas entrevistas. A identidade visual foi feita pela Like, por esse senhor aqui que vos fala, que tá de vermelho aqui, que ficou muito bom. Era em 4 treinadores, depois a gente fez uma outra versão. E teve uma totalmente repaginada também, né? Foi. Quando foi no final do ano, totalmente repaginada, a identidade visual mudou, as cores mudaram também, a gente dá até para colocar a comparação. O Leilson mudou tudo, que era só comigo esse outro Poderação. Esse foi esse mais recente. Uhum. Depois na empresa, aquela de 200 pessoas, teve uma outra que foi a identidade visual do zero, com a Like. Então, isso tem que ser dito, ó. Isso foi um diferencial muito grande. Por quê? Porque outros profissionais, na arte de divulgação do curso, da palestra, já mostravam uma coisa mal feita. Isso eu vejo bastante, vejo aqui, vejo em outras cidades também. Quantos profissionais fazendo algo mal feito na sua identidade visual para chamar para um curso, para chamar para uma palestra. Só uma palestra parece que foi feita num Paint. Não dá nem vontade de ir. A foto lá parece que o cara tá flutuando, né, na imagem. O cara tá com as pernas cortadas. É aquela coisa que a imagem condiz com a entrega. Com certeza, é. É um Claro. julgamento que o cara já faz, né, mano? É, empreendedor, claro. Que fique claro que se não te deixe paralisar por conta disso. É, com para certeza. não estar perfeito. Faça e aconteça. Mas busque fazer algo cada vez melhor e mais profissional. Essa identidade comunicava muito, me posicionava bastante. E ter um curso com uma divulgação decente. A contagem regressiva a gente fazia, né? Faltam 10, 9, 8 dias e tudo mais. Toda a identidade visual do curso bem feita. Isso, o crachá, lembra o crachá também? Sim. Os crachás bem feitos, isso mostra cuidado, isso mostra profissionalismo, brio do profissional. Então, o profissional que quer se posicionar, amigo, tem que ter uma marca posicionada, tem que mostrar profissionalismo. E no mundo que não tem mais volta, ele é digital. É daqui pra frente, Show. meu irmão. E aí, trouxe alguma coisa pra nós? Essa Trouxe. Teresina? Trouxe. Aí, Foi assim, um presente meio inútil, sabe? Tá dentro dos critérios do programa. Útil, Guardadinho inútil. aqui. Porque é inútil pra você, pra nós pode ir. Aqui vai servir Pode ser pra amarrar alguma coisa, né? pro cenário de vocês. Ajudar a Trouxe amarrar aqui. essa iluminação aí. Trouxe aqui, infelizmente aqui, Me acompanhou por muito tempo, né? o Mas carregador hoje- do meu MacBook, que eu acabei de trocar. Infelizmente ele tá com mau contato aqui, sabe? Mas se você servir, pode servir como imbira também. Pra você amarrar. Varal, né? Se tiver alguma coisa assim, Mas meio tá solta, valendo. você É. amarra ele assim, dá o nó que dá Tá certo. vendo aí? A gente já uma tem um pontazinha mouse. imantado também, né? Dá pra gente Vocês brincar. ganharam o mouse, né? Ganhamos. Temos um mouse, Temos tem um mouse aí, carregador. Temos a caixa, né? A caixa de um iPad, Quem né? tiver agora a carcaça de algum MacBook. Mande notebook, pra cá. iMac, Viu? Vai Ok. ser- Mande de coração, Mande um vai ser e-mail bom. aí pra você primeiro ser entrevistado, contar a sua história bonita e depois você traga os presentes traz o maravilhosos presente. pra nós, né? Útil ou inútil, né? Pra nós vai ser muito útil. Com certeza. Deixar eu até aqui, Maravilha, de né? coração me acompanha um tempo até ele estragar, né? Aí É isso aí. acontece, é coisa da vida. Matheus, a gente está chegando já aos finalmente. Eu vou te passar a oportunidade para que você diga quais são os próximos projetos que você está vislumbrando aí Sim. profissionalmente. Como as pessoas fazem para te encontrar, a tua rede social. E porque agora até mesmo se ela quiser te contratar, como é que tem que fazer, quem tem que procurar, se é você, a unidade, Entendi. como é que está funcionando, porque foi a nossa conversa fugiu um pouco dos protocolos, mas era interessante a gente já deixar esse espaço para você tá deixando mais claro como funciona a partir de agora, né? Até mesmo para quem já te Aham. conhecia, aqui em Imperatriz e tal. Algumas pessoas ainda entram em contato comigo para treinamentos da empresa. Fiz vários treinamentos em empresas, palestras aqui e cursos, atendimentos de coaching individual. E hoje eu tenho um contrato de exclusividade com a Febracis. A Febracis é a maior instituição de coaching do mundo e fala direto com a consultora da Febracis.
para treinamentos in company, ainda faço treinamentos dentro de empresas também, para contratar dentro de empresa, para trabalhar inteligência emocional, setor de vendas das empresas, perfil comportamental também. Em relação aos projetos, temos novos projetos, o Método SIGS, como eu falei para vocês, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, feito com o Paulo Vieira, autor best-seller. O Paulo Vieira, há 5 anos consecutivos, o autor que mais vende livros no Brasil. Absoluto, o líder absoluto, e não é à toa, porque dá resultado. E o Método SIGS, ele está voltando, a novidade é essa, ele vai voltar aos poucos a ser presencial, que assim como nós fizemos a experiência presencialmente, né? Ele estava sendo o Método SIGS online, e esse mês de agosto ainda vai ser online, tem plateia híbrida, que tem lá em São Paulo, quem quiser ir presencialmente vai lá em São Paulo, que temos plateia VIP em São Paulo, e online, para você assistir da sua casa. Quantas pessoas, depois que passou para online, conseguiram colocar na televisão de casa e fazer em família? Talvez aquela avózinha, a sogra, uma pessoa que tinha mais problema de locomoção, que não conseguia viajar para Fortaleza, para Brasília, para o Rio de Janeiro. O Marcos fez até em São Paulo também. Foi. Fez Fortaleza, São Paulo. No Expo, lá em São Paulo. E hoje trouxeram para casa. Trouxeram para casa para fazer o Método SIGS em família. E é uma alegria muito grande ver famílias se unindo, pessoas se perdoando, pessoas sendo mais amorosas, pessoas colocando seus projetos em prática com o Método SIGS. Então, se tem algo que eu posso indicar para quem está assistindo a gente, é o Método SIGS, treinamento de inteligência emocional. Temos cursos que acontecem lá em Teresina também, ministro vários desses cursos, formação de oradores e palestrantes. Temos um treinamento voltado para crenças financeiras, para lidar com o dinheiro, entender que dinheiro, riqueza, tem pouco a ver só com dinheiro físico. Isso daria um tema de um outro podcast, assim, inteiro só para falar sobre isso. Também temos curso de business que vocês vão fazer. Temos formação internacional em coach integral sistêmico. A maior e mais completa certificação do mercado de todas que você vai encontrar de certificação em coach é na Febracis também. E nos procure para encontrar nas redes sociais, @MatheusMasterCoach, ok? Mateus sem H, Mateus Master Coach. Vai ser uma alegria ver a audiência de vocês, tá acompanhando mais gente que acompanha esse podcast, acompanha o projeto de vocês, me seguindo lá nas redes sociais, que eu divulgo tudo que vai ter. Show, bacana. Também na Febracis, Teresina. Febracis Teresina e Febracis Natal também, né? São as unidades que são irmãs, e eu ministro alguns cursos em Teresina e em Natal. Passei 40 dias lá, recomendo até que vocês também visitem lá, a Praia de Pipa, a Praia do Madeiro, que lá é o paraíso, viu? Bacana. Não é querendo dizer não, mas Natal é o paraíso, viu? Eu vou perguntar pra Ana Júlia como é que eu faço para... Ver com a Ana Júlia aí as passagens aéreas, né? As milhas. E o lugar bom pra ficar lá? Natal, passei 40 dias e eu tava esse primeiro semestre. Todo mês eu ia lá. Nem todos eu ia pra praia, mas é o paraíso, amigo. Dentro da cidade, um mar azulzinho assim. Top. Ponta Negra, é o canal, viu? Show. Show de bola. Gostaram do convite aí? Que dia que nós vamos? Eu já tô na roupa de ir. Bom, pessoal, Maravilha. quero agradecer aqui o Matheus, né, pelo convite, pela presença, pelo compartilhar de experiência aqui com a gente, né, trocar esse bate-bola, né, falar um pouquinho daquilo que a gente vivenciou no passado, dos primórdios mesmo ali, né, da nossa carreira, onde nós estamos e para onde nós iremos, né, que Sim, isso é o que é o importante. E quero agradecer imensamente, né, por você estar aqui hoje, essa casa aqui que você tem cadeira cativa, né, sempre quando você vier aqui e quiser compartilhar algo novo com a gente, né? Tanto a cadeira quanto a mesa, né? Ele tem, né? Cadeira, a mesa e o retrato. Se quiser renovar a foto, pode mandar pra cá também. Manda uma nova aí que a gente coloca aqui, entendeu? Beleza. Então, é isso. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e que você prospere ainda mais na sua carreira. Amém. Eu que agradeço aí o convite de vocês. A gente tá junto sempre, sempre. Desde o começo a gente tá junto e assim por diante. Daqui pra frente. É isso aí. Para quem esteve até agora nos acompanhando de casa, do seu carro, no seu trabalho, nosso muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, hein? E não deixe de acompanhar a Like e a Sketch Digital. Tem muita coisa boa por aí. Valeu! Alô!